E aí, quem é maior? Atendendo a vários pedidos nos comentários, quem é maior entre Flamengo e seus 3 rivais cariocas, Vasco, Botafogo e Fluminense. Bora lá saber quem é o maior nesse grande duelo entre os 3 rivais e o rubro-negro carioca. Histórico do confronto: 1.239 jogos, com 463 vitórias do Flamengo, 393 vitórias de Vasco, Botafogo e Fluminense e 383 empates. O Flamengo fez 1.768 gols, o Vasco, Botafogo e Fluminense fizeram 1.628 gols. Maior tempo de invencibilidade no confronto: o Flamengo ficou 17 jogos sem perder para o Vasco e o Vasco 14 sem perder para o Flamengo. O Flamengo ficou 9 jogos sem perder para o Fluminense e o Fluminense ficou 8 jogos sem perder para o Flamengo. O Flamengo ficou 15 jogos sem perder para o Botafogo. O Botafogo ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo. Maiores goleadas: o Flamengo fez 6-2 no Vasco no Carioca de 43. E o Vasco meteu um 7-0 no Flamengo no Carioca de 1931. O Flamengo fez 7-0 no Fluminense no Carioca de 45. O Fluminense fez 5-1 no Flamengo no Carioca de 43. O Flamengo fez 8-1 no Botafogo no Carioca de 1926. E o Botafogo fez 9-2 no Flamengo no Carioca de 1927. Histórico do confronto: primeira partida entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Primeira partida entre Flamengo e Vasco foi em 1922, pelo torneio Início, realizado no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense: o primeiro confronto foi 3-2 para o Fluminense em 1912, no Campeonato Carioca, disputado no Campo da Rua, Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. E o primeiro confronto entre Flamengo e Botafogo foi 1-0 para o Botafogo em 1913, pelo Campeonato Carioca, no estádio General Severiano, no Rio de Janeiro. Maiores públicos entre Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco e Flamengo e Botafogo. O maior público de Flamengo e Vasco foi na vitória do Flamengo por 3-1 no Carioca de 76, com um público de 174.770 torcedores. O maior público de Flamengo e Fluminense foi no empate em 0-0 no Carioca de 63, com 194.603 torcedores. O maior público do confronto entre Flamengo e Botafogo foi a vitória do Botafogo por 3-0 no Carioca de 62, com 158.994 torcedores. Artilheiro do confronto: o maior artilheiro do confronto entre Flamengo e Vasco é o Roberto Dinamite do Vasco, com 27 gols. O maior artilheiro do confronto entre Flamengo e Fluminense é Zico, com 19 gols. E o maior artilheiro do confronto entre Flamengo e Botafogo é Leno de Freitas do Botafogo, com 22 gols. Finais de torneios apenas nacionais e internacionais. Foram 2 finais: Brasileirão de 92 e a Copa do Brasil de 2006, ambas vencidas pelo Flamengo, com 2-0 contra o trio. No Brasileirão de 92, o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo ao vencer a primeira partida por 3-0 e no jogo de volta, empate por 2-2. Na Copa do Brasil de 2006, o Flamengo venceu o Vasco na primeira partida por 2-0 e na segunda por 1-0, conquistando assim a Copa do Brasil. Torcida: fonte jornal O Globo, Instituto IPEC, pesquisa realizada em julho de 2022. O Flamengo conta com 46,7 milhões de torcedores. Vasco, Fluminense e Botafogo juntos têm 14 milhões. O Vasco com 9 milhões, o Fluminense com 2,3 milhões e o Botafogo com 2,7 milhões. Títulos oficiais de primeira divisão: Mundial de Clubes: o Flamengo tem um título, o trio não tem nenhum. Libertadores: o Flamengo tem uma conquista e o trio tem uma conquista. Brasileirão: o Flamengo tem 8 títulos e o trio tem 10 títulos juntos. Copa do Brasil: o Flamengo tem 4 títulos e o trio tem 2 títulos. Sul-Americano de Campeões: o Flamengo não tem nenhum e o trio tem uma conquista. Copa Mercosul: empate em um título para o Flamengo e para o trio. Copa Conmebol: o Flamengo não tem nenhuma conquista e o trio possui uma conquista.
Copa Rio, o Flamengo não tem nenhuma e o trio tem uma conquista. Copa Ouro Comembol, o Flamengo tem um título e o trio não tem nenhum. Recopa Sul-Americana, o Flamengo tem uma conquista e o trio não tem nenhuma. Copa dos Campeões, o Flamengo tem um título e o trio não tem nenhum. Torneio dos Campeões, o Flamengo não tem nenhuma conquista e o trio tem uma conquista. Supercopa do Brasil, o Flamengo tem 2 títulos e o trio não tem nenhum. Campeonatos estaduais, o Campeonato Carioca, o Flamengo tem 37 títulos e o trio junto tem 77 títulos. Torneios regionais, Torneio Rio-São Paulo, o Flamengo tem apenas uma conquista e o trio somado tem 9. Honrarias, o Flamengo tem uma tríplice coroa conquistada em 81 e outra em 2019, e uma quádrupla coroa conquistada em 2020, e o trio não tem nenhuma. O Flamengo conquistou a tríplice coroa em 81, conquistando estadual, Libertadores e Mundial, e a tríplice coroa em 2019, conquistando estadual, Libertadores e Brasileirão. E a quádrupla coroa do Flamengo vem em 2020, conquistando estadual, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Brasileirão. Rebaixamentos, o Flamengo nunca foi rebaixado e o trio somado tem 10 rebaixamentos, sendo o Vasco foi rebaixado em 2008, 2013, 15 e 20 e disputou 5 Série Bs. O Fluminense foi rebaixado em 96, 97 e 98, disputou apenas duas vezes, uma B e uma C. Em 96 houve uma virada de mesa, o Fluminense não disputou a Série B de 97. O Botafogo tem 3 rebaixamentos, 2002, 2014 e 2020. Títulos oficiais de primeira divisão, resumo dos títulos, com um total de 60 títulos para o Flamengo e 104 títulos para o trio. O Flamengo, dos 60 títulos, são 7 títulos internacionais, 15 títulos nacionais, 37 títulos estaduais e 1 título regional. O trio somado, Vasco, Fluminense e Botafogo, são 5 títulos internacionais, 13 títulos nacionais, 77 títulos estaduais e 9 títulos regionais. E aí, quem é maior? Flamengo ou trio de rivais Vasco, Botafogo e Fluminense? Deixe seu comentário e diga qual vídeo você quer para o próximo confronto. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.